Bom, pessoal, então essa aqui é a aula 22. A gente vai terminar então esse capítulo de rotações simples. Primeiro fazendo algumas aplicações daquela equação de Newton para rotação que a gente viu na aula passada. E no final da aula, na outra metade da aula, a gente vai discutir o teorema da energia cinética do trabalho para corpos rígidos girando em torno de um eixo fixo. Ok? Então, primeiro, deixa eu lembrar esse slide aqui, esse slidezinho aqui da aula passada, onde a gente discutiu a aceleração normal e a tangencial no movimento circular. Eu quero só reforçar aqui os conceitos. Então, você lembra na aula passada que a gente viu que quando uma partícula descreve um círculo, como acontece com qualquer partícula que esteja de um corpo rígido, que esteja girando em torno desse eixo aqui que está passando perpendicular à página, qualquer uma das partículas do corpo executa um movimento circular, mas não necessariamente uniforme, né? Então a gente teve necessidade de descrever a aceleração ao longo da velocidade, que a gente chamou de aceleração tangencial. A gente mostrou que ela era igual ao raio da órbita circular do ponto, vezes a aceleração angular do corpo rígido. O alfa aqui, todas as partículas têm o mesmo. O beta, que é a distância até o eixo, é que cada uma tem diferente, né? E a aceleração normal a gente mostrou que era igual à distância da partícula até o eixo, que eu chamei de b, né, vezes a velocidade angular ao quadrado, que é comum a todo o corpo. Tá? Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui. Então imagina que você tem um carro que está descrevendo uma pista, está descrevendo está dando voltas aqui numa pista circular. Então, do ponto de vista assim de analogia, isso não é exatamente um corpo rígido, né, como girando em torno do eixo, mas para efeitos de aplicar aquele nossa discussão, esse carro está se comportando como qualquer partícula de um corpo rígido que estivesse girando em torno desse eixo. Ok? Então, para efeitos de descrever a aceleração, é isso que é pedido aqui. Eu quero saber qual é o vetor aceleração, a velocidade angular do corpo em relação a esse ponto aqui, né? Ele está descrevendo uma velocidade circular, uma órbita circular aqui e a aceleração angular. E o que é informado é que a velocidade, a magnitude da velocidade dele não permanece constante, mas cresce linearmente com o tempo. Em t igual a zero, ela é igual a zero, e a cada segundo ela cresce de c. Okay? Então, por exemplo, em t igual a zero, o carro está parado aqui, né? No instante posterior, olha lá, a setinha amarela ali já está maior. Nesse instante aqui, ainda maior. Nesse instante aqui, ainda maior, ok? A velocidade vai crescendo com o passar do tempo linearmente, ok? Então, sabendo só isso aqui, eu consigo inferir essas duas coisas aqui? Consegue, simplesmente por aplicação da expressão da aceleração normal e tangencial. Aqui, de maneira simples, observe aqui. A magnitude da velocidade, a gente viu também um slide antes daquele último que eu mostrei ali, que a magnitude da velocidade era a distância o raio da órbita circular, no caso aí do carro, né, vezes a velocidade angular do carro. Então, ao saber como que a magnitude da velocidade varia com o tempo, eu consigo descobrir imediatamente quem é a velocidade angular. Né? Segue que a velocidade angular, né, se isso aqui é c vezes t, segue que a velocidade angular, que era uma das coisas pedidas ali, é c vezes t sobre r. Então, a velocidade angular do corpo, assim como a magnitude da sua velocidade, está crescendo linearmente com o tempo. E daí? E daí que agora, conhecendo como que a velocidade está mudando no tempo, eu imediatamente obtenho como que a aceleração angular está variando no tempo, pelo simples fato de que a aceleração angular é a derivada, é a taxa de variação disso aqui, ou a derivada. Uma função que é c é uma constante, r é uma constante, e t, né, a derivada disso aqui, é c sobre r. Essa é a magnitude constante da aceleração angular. Então, embora não tenha sido dito explicitamente, do ponto de vista rotacional aqui, esse carro aqui está executando um movimento rotacional com aceleração angular constante. Ok? Então, o alfa aqui foi determinado, é c sobre r. E o ômega também foi determinado, é ct sobre r. Ok? E agora pronto, agora você descobre a aceleração normal é a distância, é o raio da pista, né? Vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, é isso aqui. É r vezes isso aqui ao quadrado. E a aceleração tangencial, a aceleração ao longo da velocidade, né, tangente à curva circular, ela é igual a r vezes alfa, que também foi determinado. Aqui estão os valores aqui. Isso aqui é a aceleração normal, cresce quadraticamente com o tempo, né? Porque o alfa cresce linearmente com o tempo, então isso aqui é o quadrado, né? C2, T2 sobre R2. Né?
E a aceleração angular é constante, né? Então é igual a c. Esse c que aparece aqui, né, que foi apresentado aqui, ele é, na verdade, a aceleração, a componente da aceleração tangencial. A aceleração em todos os instantes de tempo aqui do carro vai ter componente ao longo de v constante. Isso não vai mudar. O que vai mudar apenas é a aceleração normal. A aceleração para dentro aqui da pista, a componente da aceleração na direção do centro da pista, que vai crescer quadraticamente com o tempo. Então vamos mostrar aqui a aceleração em alguns instantes agora. Nesse instante ali, a aceleração em azul aqui, né, é puramente tangencial, porque em t igual a zero não tem aceleração normal, como você está vendo aqui, né? Mas a aceleração tangencial é c, isso aqui é uma constante. Nesse instante ali em cima, a aceleração aponta aqui para dentro da curva, né? E essa componente aqui, que é a tracejadozinho ali, tá vendo? É igualzinha a essa, é a componente tangencial, ela não muda nunca, é c. Agora já apareceu uma aceleração normal aqui, porque o tempo passou e essa coisa aqui assumiu um certo valor, né? Ali ali está a aceleração, nesse outro instante aqui, aqui eu estou supondo que o intervalo está errado, isso aqui, né? Mas supondo que, não, estou supondo, é verdade isso, né? Que o intervalo de tempo entre esse instante e esse instante é tudo igual, né? Isso aí seria verdade se a velocidade dele fosse constante. Não é inteiramente verdade, mas só para efeitos qualitativos aqui, está correto o que eu estou desenhando aqui. Então, nesse ponto aqui, a aceleração aponta para dentro da curva, na direção do v, isso aqui é o v, né? Isso aqui é a aceleração. Dentro da curva, mas um pouquinho ao longo do v. A componente tangencial é igualzinha àquela componente tangencial dessa situação aqui, essa componente tangencial aqui, e essa pura componente tangencial aqui. Isso não muda nunca. Já a componente normal cresce quadraticamente no outro instante de tempo. A aceleração é enorme, assim, né? Mas a componentezinha tangencial dela não cresce. É igual a c, sempre, né? A componente normal é que fica cada vez maior. Então, essa é a estrutura aí do vetor aceleração e do vetor velocidade desse carro aí. Tá aqui o vetor azul aqui é o vetor aceleração, né? E o vetor amarelo aqui seria mais ou menos o vetor velocidade desse carro. Muito bem, agora sim, aplicações ali daquela importantíssima equação, que é a equação de Newton para a rotação de corpos rígidos. O momento de inércia do corpo rígido em relação ao eixo fixo, é o significado desse I aqui. Você vai ser informado, dependendo da forma do corpo rígido, qual o valor disso, você não vai precisar calcular essa coisa aí. A aceleração angular que o corpo rígido adquire por conta de uma força aplicada. O que é o significado dessa coisa aqui? Isso aqui é o que se chama do torque da força aplicada. A força aplicada está sendo aplicada num ponto que está a uma distância R do eixo. Por exemplo, se você fizer força aqui na maçaneta, né, o R em questão aqui é a distância da maçaneta até o eixo aqui de rotação. Obviamente é a distância ortogonal, né? Qualquer outra distância não é bem definida, é essa distância aqui. Esse seria o Rzão. E o F perpendicular é a projeção da força F que você estiver fazendo ao longo do plano perpendicular ao plano da porta. Por que é o plano da porta? Porque é o plano definido, mais precisamente é o plano definido pelo ponto onde você está aplicando a força e o eixo, que no caso aqui da porta é a própria porta mesmo, né? Então tá bom, é isso que a gente tem que saber usar, essa coisa aí. Então tá aqui um desenho mais tridimensional aqui, né? Que a gente já tinha mostrado ali. Aqui é uma batata aí girando em torno de um eixo aqui, né? E o significado do R, como eu falei, a força está agindo nesse ponto da superfície da batata. Então o R em questão ali do torque é essa distância aqui, precisamente essa distância aqui. E esse F perpendicular é o pedaço do vetor força, é a componente do vetor força, que é ortogonal, por isso o símbolo assim de ortogonal, mas ortogonal ao quê? Ortogonal ao plano definido. Isso aqui é um pouquinho difícil de visualizar, né? Mas no caso de uma batata aqui, mas no caso da porta é evidente. É o plano definido pelo ponto onde a força está atuando e o eixo. Dali o plano definido aqui, ó, é esse aqui. Essa é a borda do plano, é a interseção do referido plano com a superfície da batata, esse é o eixo. Está vendo aqui? Então você tem que projetar a força, a componente da força que efetivamente produz rotação é essa componente amarela aqui. A vermelha ali você está empurrando, não serve para nada isso aqui. Tá? Então vamos ver se a gente. Os casos que a gente vai aplicar são bem mais simples, assim, né? Então nunca vai ser uma batata dessa coisa. Então, por exemplo, esse exemplo aqui. Tem uma porca aqui, né? E tem um parafuso ali. Desculpa, a porca e o
uma chave aqui para apertar essa porca aí. A pergunta é, qual é a melhor opção para você apertar a porca? Aplicar uma força de 3 newtons nessa direção a 2 centímetros do eixo da porca, ou esses dois aqui, são duas forças de mesmo tamanho, 1,5 newton, só que uma é ortogonal ao cabo e o outro faz 45 graus. Qual é a melhor opção para apertar a porca? O que ele está testando aqui nesse problema é se você sabe calcular aqui o torque. Quem tiver maior torque dessas três forças aqui, vai produzir a maior aceleração angular, quer dizer, vai ser o que você quer, né? O I aqui, você podia estar imaginando, que diabo seria esse I? O I é tudo que vai girar por conta dessa força, não é só o I da porca, não, né? Quando você faz a força aqui, você gira não só a porca, como também a chave, né? O I seria esse complicadíssimo momento de inércia aqui de toda essa chave e da porca junto, ok? Então você quer, na prática aí desse problema aí, é simplesmente saber qual dessas três forças está aplicando o maior torque. Lembra que isso aqui, assim como isso aqui, tem um sinal. Então eu tenho que arbitrar o que é um sinal positivo, o que vai ser torque positivo. Como as três forças, obviamente, estão fazendo o bicho, tentando fazer o bicho girar para baixo, eu vou escolher o sentido positivo nesse sentido. Podia não ser, mas aí os torques seriam todos negativos, que eu fosse calcular. Então vamos ver. O torque desse bicho aqui, está aqui calculado. O braço, o R dele é essa distância aqui, 2 centímetros, está vendo aqui? O eixo de rotação é esse eixo que está aqui, né? Eu espero que esteja claro aqui, né? Esse eixo, em torno desse eixo que tanto a chave quanto a porca vão girar. Então a distância do ponto de aplicação, né? Supondo que isso aqui é pequenininho, né? A distância do ponto de aplicação até o eixo é 2 centímetros. Vezes a componente da força ortogonal ao plano definido pelo ponto de aplicação. Tecnicamente o ponto é aquele ali, mas eu estou imaginando que o cabo é bem fininho que eu estou considerando ali, né? O ponto de aplicação, nesse ponto aqui. Então a componente da força ortogonal ao plano definido pelo eixo, o eixo sai da página, né? E essa é a distância referida, exatamente 2 centímetros, né? Então 3 newtons vezes 2 centímetros dá 0, mais, né? 0,06 newtons por metro. Fazendo a mesma coisa para essa aqui, né? Isso aqui vai dar 5 newtons, é o Rzão dela, né? 5 newtons, 5 newtons, desculpe, 5 centímetros, né? Vezes 1,5 newtons, também positivo. Então, é mais 0,075 newtons metros. O torque dessa força aqui é maior do que dessa. Apesar dela ser uma força menor, né? O fato dela estar sendo aplicada mais distante do eixo produz um torque maior e é mais eficiente para girar a porca. É por isso que quando você faz isso aqui, intuitivamente você faz a força bem no cabozinho da coisa, para aumentar o torque, né? E isso aqui é uma burrice atroz, né? Você fazer uma força assim nesse sentido, porque a componente da força ao longo do cabo não produz rotação nenhuma, né? Então o torque dessa força inclinada aqui, na verdade, é 1,5 newtons vezes o seno de 45 graus, né? Vezes o mesmo 5 centímetros. Aí quando você faz a continha ali, dá mais 0,053. É pior, inclusive, do que essa aqui, tá bom? Então, das três opções, a melhor opção é essa que está aqui. Ele está testando se você sabe calcular ali o torque. Mais uma. Está aqui uma vareta, né, que aposta para girar em torno de um eixo que passa por aqui, né? E ele quer saber, as 5 forças aqui estão aplicadas em pontos diferentes com inclinações diferentes. Ele quer saber, todas as forças têm o mesmo módulo, ordene os torques, ok? E as distâncias aqui são especificadas assim, a distância do eixo até o extremo é D, a distância daqui até aqui é D e tal e coisa. E você só sabe isso, ele não diz quem é o D nem a magnitude da força. Você quer saber, ele quer ordenar os torques, né? Então eu vou escolher um sentido positivo, porque torque tem sinal, né? Então arbitrariamente você pode escolher diferente, mas eu vou escolher aqui com sentido horário, né? E aí vamos lá. Então começa aqui da primeira. Essa primeira força aqui, o R dela, né? O R dela aqui é D, claramente, é a distância do ponto de aplicação até o eixo, ok? É D. E, no entanto, ela vai tentar, quando você puxa nessa direção aqui, ela tenta fazer o bicho girar ao contrário, então o torque dela vai ser negativo, né? A força é ortogonal ao braço aqui dessa coisa, né? Então o torque dela é negativo e é o único torque que é negativo. Essa força F2 aqui, o ponto de aplicação dela é exatamente sobre o eixo, o R dela é zero, ela não tem torque nenhum. Apesar do F perpendicular dela ser diferente de zero, né? Como ele atua exatamente a uma distância zero do eixo, ele não produz torque nenhum. É que nem você tentar virar uma porta fazendo uma força exatamente na dobradiça. Você não consegue girar a porta naturalmente, né?
E essa força aqui? Essa força aqui tem um R 3D. Isso é bom, né? Mas acontece que a direção está toda errada aqui. A direção não tem direção nenhuma perpendicular ela aponta ao longo do eixo, né? Então só tem zero o torque desse F5 aqui, assim como do F2, por motivos diferentes. O F2 porque o R dele é zero e o F5 porque ele não tem F perpendicular, ele só tem F paralelo. Lembra sempre que é paralelo ou perpendicular ao plano definido pelo eixo que sai daqui em direção à página e o ponto de aplicação. Ok? Isso aqui, o F perpendicular desse 5 aqui é zero. Tem que ser assim, nessa direção aqui. O troço tem que ser componente perpendicular à vareta para poder girar. Né? Então o F2 e o F5 tem zero de torque. O F3 e o F4, os dois tentam dar um torque positivo, então são os maiores. Mas qual dos dois é maior? Os dois têm o mesmo R, tá vendo? D. Né? Mas acontece que o F perpendicular do 3 é obviamente maior do que o F perpendicular do 4. É isso aqui que é o F perpendicular do 4. Né? E o F perpendicular do 3 é isso aqui. Então o F3 é o maior torque e o F4 é o segundo maior. Então essa é a ordem. O R vezes F perpendicular do primeiro é negativo. O do 2 e do 5 é zero. Está vendo aqui? Mostrado zero igual ao do tal coisa. Que é menor do que o do 4. Okay? Que é menor do que o do 3. Isso aqui seria o ordenamento direitinho aí dos torques. Outra pergunta aqui, se tem uma gangorra, e tem um cara aí de 80 quilos e uma criança de 30 quilos posicionada aqui. Né? O fulano aqui está a 1 metro do ponto de apoio da gangorra e ele quer saber aonde que a criança tem que estar para que a gangorra fique equilibrada. Bom, a situação aqui equilibrada, o que quer dizer? Que a gangorra não gire, que ela inicialmente esteja sem girar e o peso dessas duas pessoas não faça ela girar, né? Então você quer que o alfa, quer dizer, a gangorra não ganhe velocidade angular, né? Vou supor que a gangorra está inicialmente parada, a ômega é igual a zero, e que continue parada. A única possibilidade dela continuar parada é se o torque total sobre ela for zero. Porque se não for zero, vai aparecer um alfa e o ômega vai começar a mudar, ela vai começar a girar. Então você entendeu o que significa ficar equilibrada. Ficar equilibrada significa alfa da gangorra igual a zero. Ok? Então, para isso, o torque das forças externas, das forças sobre a gangorra, tem que ser zero. Ok? Bom, então, aqui estão mostradas as forças sobre a gangorra. Tem o peso que a criança exerce sobre a gangorra naquele ponto. Tecnicamente, o que acontece é assim: a terra puxa a criança, né, e a força normal da gangorra empurra a criança para cima. Mas se a gangorra empurra a criança empurra a gangorra para baixo. Né? Tecnicamente é isso. Isso aqui é a força, é o par, né, da ação e reação da força normal que a criança sente. Mas é igual a 30G, 30 kg vezes G. Né? E esse aqui, bem maior, é a força do peso do fulano ali sobre a gangorra naquele ponto. E não pode esquecer também que tem a força aqui do eixo de apoio. O eixo da gangorra é aquele ponto ali. Ela vai girar em torno desse eixo que está aqui, né? Então, se a gangorra tivesse sob ação apenas dessa força para baixo e dessa força para baixo, ela despencaria para baixo, ela seria acelerada em direção ao chão. Mas esse ponto aqui não vai em direção ao chão, porque ele tem força total zero. Então tem uma força que age sobre aquele ponto ali que eu estou mostrando da gangorra, que é para cima e equivalente a 80 kg, 110 kg para cima. Ok? De qualquer maneira, aí você fala assim, então as forças externas sobre a gangorra são isso, 30 quilos o peso de 30 quilos nesse ponto, o peso de 80 quilos nesse ponto, e exatamente sobre o eixo, um peso para cima de 110 quilos. Ok? Esse peso que age sobre o eixo, pode esquecer ele, porque ele não dá torque nenhum. Né? A gente viu o exemplo, o braço, o Rzão dele é zero, porque ele está agindo exatamente em cima do eixo, né? Então esquece ele. Ele não exerce torque. Só quem exerce torque é esse peso aqui, que faz a gangorra girar para cá, e esse peso aqui que faz a gangorra para girar para lá. Então os dois torques têm sinais opostos e tem que empatar. Okay? Eu vou escolher o sentido positivo para cá, de tal forma que o torque dessa força que está aqui é igual a mais, né? Porque ele está fazendo girar no sentido que eu disse que era positivo, 80 quilos vezes G, que é a magnitude dessa força, e ela é toda perpendicular, né? Não preciso projetar nada aqui, vezes 1 metro, que é a distância daqui até ali. Ok? Esse é o torque desse fulano.
E o torque dessa criança aqui é menos, né, porque ele está tentando, essa força vermelha está fazendo a língua girar no sentido negativo, então é menos 30 kg vezes g, que é a magnitude dessa força. Não precisa, ela já é ortogonal, né, então ela entra inteira aqui, vezes x metros. Ok? E tem ainda aquela força ali que eu estou ignorando, né? A força vertical zona ali para cima que não dá torque nenhum, né? Então, isso mais zero mais isso tem que ser igual a zero. Então, o x tem que ser igual a 2,7 metros, para que isso aqui seja igual àquilo. Entendeu? Então, o fulano tem que estar a 1 metro do centro do negócio e a criança tem que estar a 2,7. Aí o negócio fica equilibradozinho, apesar disso aqui ser 30 quilos, isso aqui ser 80. Equilíbrio de, né? Equilíbrio de torques, ok? Tá bom assim? Então vamos agora analisar as características do torque de algumas forças que estão sempre presentes nesse tipo de problema do corpo rígido girando em torno de um eixo fixo. O primeiro é o eixo, né, que sempre vai existir um eixo nesses problemas. Aqui você tem aqui um objeto genérico visto de cima e o eixo está ali, naquele ponto. É, em realidade, fazendo um zoom ali daquela área ali, o eixo não é como a gente vem, como você talvez pudesse imaginar aí, é uma linha geométrica. Na prática, ele nunca é uma linha. Na prática, ele sempre tem uma extensão, alguns centímetros ou menor aí no caso de eixos dessas peças de relógio, e tal coisa, mas sempre tem uma certa extensão. E o corpo rígido, de fato, que é o que você quer analisar os torques sobre, aqui no caso aqui seria esse objeto azul. Então você percebe que o eixo, de fato, pode a princípio, realizar forças, né, realiza forças sobre o objeto e pode exercer torque sobre o objeto de fato. A gente diferencia aqui o eixo físico, que é essa coisa cinza aí que eu representei de cinza dessa forma, com um diâmetro finito, e o eixo matemático, digamos assim, em relação ao qual você efetivamente computa as distâncias Rzão, né, dos torques, enfim, para calcular o efeito do torque, você calcula em relação a esse ponto, esse objeto geométrico, essa linha, melhor dizendo, que passa por esse ponto em direção a você. Então, claramente ali, observe que tem um contato do eixo físico com o objeto azul ali, naquele ponto ali que eu estou mostrando, há um contato. Então, tem uma força de normal e uma força de atrito a princípio, né? Do ponto de vista da força normal, o que você me diz sobre o torque dessa força normal? Essa é a força que o objeto azul está sentindo, né? Devido ao eixo. Essa força nessa direção aqui, ela não tem, como eu acabei de dizer alguns instantes atrás, o braço de alavanca dela, a distância do ponto de aplicação é esse. Até o eixo matemático é esse, não é zero de fato, é pequenininho, é verdade. O que já por si contribui para que o toque seja pequeno. Mas não é zero, de fato. Mas o que garante, o que nesse caso aqui em geral garante que o troço é zero é a orientação. É que a força normal, de fato, passa ao longo do eixo matemático, de forma que ela não tem nenhuma componente ortogonal ao plano definido pelo eixo matemático. Imagina aqui uma linha saindo aqui da página na sua direção, e esse ponto aqui que é o ponto onde a força normal está exercendo a força, né? Então a força normal é a ponta ao longo do eixo, digamos assim, e não exerce torque. Tá? A força normal do eixo físico com o corpo rígido nunca vai exercer torque. Tá? Mas uma força sem atrito, portanto, se só existir forças normais, você de fato não tem torque no eixo, porque só teria força normal. Mas caso exista o atrito, né, aí nesse caso não, nesse caso o ponto de ação da força é o mesmo, da força normal. Né? É aquele ponto ali, o braço de alavanca é pequenininho e a força de atrito é ortogonal, ela exerce torque em relação ao eixo matemático. Né? Embora haja a contribuição do fato de que essa distância aqui em geral é pequenininha, tão menor quanto menor for o eixo, mas existe o torque do atrito. Então, com atrito, o torque do eixo não pode, em geral, ser desprezado, como a gente sabe, né? Quando você bota um troço para girar livremente e ele começa a girar, girar, girar e para, sem ação de força externa nenhuma, quem faz ele parar, quem faz a rotação parar é o torque do atrito no eixo, em geral. Tá? Isso aí geralmente não pode ser ignorado. Na maioria dos casos, a gente vai imaginar que o eixo é ideal, né? Que ele não tem atrito, portanto não exerce torque nenhum. Mas em uma ou outra circunstância, a gente vai mencionar que é para ser levado em conta o torque da força de atrito. Tá? Então a mensagem: o torque do eixo é zero em geral, desde que não haja atrito, mas se tiver atrito, possivelmente ele não é zero.
ok? E o peso? Aqui está representado um objeto, o nosso corpo rígido, e esse aqui é o eixo em torno do qual ele está girando, né? A gente vai mostrar daqui a algumas aulas que o peso, na verdade, ele atua sobre todas as partículas do corpo. Né? Sobre essa partículazinha do corpo aqui, ele é puxado para baixo pela Terra, essa partícula é puxada para baixo pela Terra e tal coisa. A gente vai mostrar em alguns slides mais na frente, em algumas aulas mais adiante, que o efeito rotacional do peso pode ser todo ele obtido simplesmente concentrando toda a massa do objeto no centro de massa, né, que eu representei, imaginei ali que estava naquele ponto ali, ó, o centro de massa está naquele ponto mostrado ali no interior da batata. Aí eu coloquei uma força, como se existisse uma força externa agindo apenas naquele ponto, para efeito de calcular o torque do peso. Ainda não estou te convencendo disso, estou dizendo que é assim que você pode fazer. Bota todo o peso do objeto no centro de massa e aprecia qual é o torque do mg atuando naquele ponto específico. Então, qual seria o torque do peso? Seria o RC, né? Seria a distância do centro de massa ao eixo em torno do qual ele está girando, seria o braço de alavanca do torque do peso, e você teria que avaliar se o peso tem alguma componente ortogonal ao plano definido pelo centro de massa, porque é o ponto onde o peso atua na prática, e o eixo. No caso aqui, o plano que é definido pelo centro de massa e pelo eixo, aqui no caso aqui, como o eixo é vertical, é um plano vertical. Né? E aí, nesse caso, o peso tá ao longo do plano. Ele não tem nenhuma componente ortogonal ao plano. Então, nessa situação, quando o eixo é vertical, o peso não consegue girar os objetos. Como é intuitivo, né? Se você tenta pega qualquer coisa que tem um eixo de rotação, né? Uma porta, por exemplo, né? O eixo de rotação da porta é vertical e o peso da porta, embora exista, né, ele não consegue fazer a porta girar. Mas se a porta estiver pendente, assim, se o eixo da porta estiver assim, não na vertical, aí pode ser que sim. Porque aí o peso, aqui está o mesmo RC, né? E aqui o plano que contém o eixo e o centro de massa, e caso este plano, que contém o centro de massa, não estiver pendendo para baixo, não estiver na posição mais abaixo de todas possível, aí o peso vai fazer ele girar. Esse troço aqui vai funcionar como se fosse um pêndulo físico, ele vai oscilar, né? Ele vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. A gente vai comentar já já essa situação. Tá? Então, nesse caso aqui, não sei se você consegue ver muito claramente, mas caso esse plano aqui, a chave é esse plano, é o plano que contém o centro de massa e o eixo. Se esse plano aqui, né, esse plano aqui destacado, aqui, ó, que contém essa linha tracejada e o eixo, né, e o centro de massa também, né? Se esse plano aí, se o peso tiver uma componentezinha normal a esse plano, como eu tentei desenhar aqui para passar essa impressão, mas talvez não tenha ficado muito claro, aí nesse caso o peso vai exercer um torque. Né? Para efeitos de torque, todo peso atua no centro de massa, que a gente vai demonstrar isso mais adiante um pouquinho. Esse é o plano do centro de massa, é o plano definido pelo eixo e pelo centro de massa, que né, no caso do eixo vertical, conforme eu falei, o torque do peso, essa é a representação do torque, essa letrazinha grega tal, assim, muitas vezes o R F perpendicular, né, que é o torque da força em relação ao eixo, a gente representa por essa letra grega tal, e o qualificativo Gzinho aqui é porque é o tal da gravidade, né, a, o torque da gravidade. Nesse caso aqui seria zero. Por que motivo? Porque o braço de alavanca é zero? Não, não é por causa disso. É porque o peso não tem nenhuma componente ortogonal ao plano definido, ao plano do centro de massa. Né? Nesse outro caso aqui, o eixo está inclinado, o torque do peso é diferente de zero, a menos que o plano do centro de massa, que é esse plano aqui, penda na vertical, esteja pendendo na posição mais baixa possível, como se fosse uma folha de caderno. Isso aqui não está muito claro, não. Deixa eu fazer um filmezinho aqui para mostrar. Em geral, na aula eu mostro uma demonstração, mas deixa eu tentar deixar isso absolutamente claro aqui. Bom, então esse é o filmezinho que eu fiz aqui. Então, o que você está vendo aí é um corpo rígido, onde essa coisa horrorosa aqui é supostamente o eixo, e o objeto, em vez de ser uma batata, né, o objeto rígido que está girando em torno desse eixo aqui, é esse caderno que está aqui. Eu marquei aqui com um X preto ali a posição do centro de massa, está em algum lugar ali no meio
no meio do caderno e pendurei uma cordinha com um peso só para a gente ficar visualizando para onde está apontando o MG, né? Para onde está apontando o MG. Então vamos ver aqui. É isso que eu estou dizendo ali. Ó. Ali está o centro de massa e o peso aponta naquela direçãozinha ali. Então, qual é o torque do peso nessa circunstância aqui? Olha o RC aqui. O RC é essa distância, né? Do centro de massa até o eixo. E o peso perpendicular, digamos assim, é a componente desse fio. Imagina que o peso é essa seta aqui, é uma seta que está exatamente ao longo dessa coisa branca que está aqui, né? Então essa seta aqui pode ser decomposta em uma seta, agora você vai ter que imaginar, né? Uma seta mais ou menos nessa direção assim, ao longo do plano do centro de massa e uma seta que sai do centro de massa, que é o pedaço perpendicular do peso, perpendicular em relação ao plano do centro de massa. O plano do centro de massa, nesse caso aqui, é o próprio caderno, né? É o plano que contém o centro de massa está mais ou menos ali no meio do caderno e o eixo, né? Então, nesse caso aí mostrado, tem uma componentezinha normal, claramente. Se você largar ali, o peso vai exercer um torque e o bicho vai girar, né? Aqui, ó, o peso está aqui ao longo desse fio e ele não está ao longo do plano. Se ele não está ao longo do plano, ele tem uma componentezinha que é perpendicular ao plano. Tá? O RC aí nunca vai ser zero, né? Porque essa distância aqui nunca vai ser zero, então o troço vai ter um torque nessa situação aí mostrada. Então, se você larga, o troço gira. Aí eu estou mostrando o RC. E ali está mostrando, esse aqui seria a componente do peso ortogonal. Se você larga, o peso exerce um torque. Agora, nessa situação aí, onde o negócio está pendendo na vertical aqui, onde o livro está pendendo na vertical, ele está pendendo na vertical do mesmo jeito que o MG. Segue, portanto, que o MG está ao longo do plano, né? O MG estando ao longo do plano, ele não consegue exercer torque. Essa é a situação. Em situações quando o eixo é inclinado, o MG tem uma posição do plano, do objeto, desculpe, do corpo rígido, onde o MG está ao longo do plano do centro de massa. Aí, nesse caso, não tem torque. Qualquer outra inclinação aqui em relação a essa direção aqui, o troço vai sentir torque. Ele vai oscilar aqui em torno desse eixo. Isso vai determinar vai produzir um pêndulo físico, como você já vai ver. Agora, a única situação onde o peso não exerce torque nunca, nunca, nunca é quando o eixo está na vertical. Quando o eixo está na vertical, o MG sempre vai estar ao longo do plano do centro de massa. Aí, nesse caso, nunca, nunca o peso vai conseguir fazer o bicho girar. Quando o eixo está inclinado em relação à vertical, aí o objeto vai oscilar em torno dessa posição aqui, que é a posição onde o plano que contém o centro de massa e o eixo está pendendo na vertical junto com o peso. Então aqui o pêndulo físico. Só que no caso mais simples, em vez de botar o eixo inclinado com relação simplesmente inclinado em relação à vertical, eu vou supor que ele está horizontal, porque aí a visualização é muito mais fácil. Então aqui está o eixo visto de topo, né? Ele está vindo aqui na sua cara, esse aqui é o objeto que está girando em torno desse eixo horizontal. O centro de massa, por hipótese, está aqui nesse ponto. Isso aqui é o braço de alavanca do centro de massa, é a distância do centro de massa até o eixo, né? O plano do centro de massa, que é o plano que contém o próprio centro de massa e o eixo, está mostrado aqui tracejado porque ele está visto de cima, né? Exatamente de topo aqui, ele está mostrado aqui com essa linha tracejada. E esse aqui é o peso, né, pendendo para baixo. O ângulo θ, que vai designar, que vai descrever o movimento rotacional do corpo rígido, eu escolhi o sentido positivo dele no sentido anti-horário, tá? Arbitrariamente. E a origem dele pendendo para baixo ali, vai ser o θ igual a zero. Ok? Então agora vamos obter aqui a equação de movimento desse pêndulo. O que significa equação de movimento? Eu quero obter uma equação que me diga exatamente como que esse ângulo varia no tempo devido ao peso. Esse corpo rígido que está aqui, ele está sujeito ao peso e ao eixo. Eu vou supor que o eixo é ideal, que não exerce torque nenhum, então o único torque que esse objeto aqui está experimentando é o peso.
Então, ali está o braço de alavanca do peso, que eu já comentei, né? E a componente do peso perpendicular ao plano tracejado aqui é essa coisa que eu estou marcando ali em roxo. É esse pedaço do peso nesse ângulo θ aqui que vai fazer, que produz torque, né? O outro pedaço do peso aqui, esse aqui não faz nada do ponto de vista rotacional, né? Mas para esse θ, esse aqui é o mg que vai fazer alguma coisa do ponto de vista rotacional. Então está aqui, essa é a equação. Só tem o torque do peso, né? Então está aqui o braço de alavanca do peso e a componente do peso perpendicular ao plano. Isso tem que ser igual ao momento de inércia do corpo, como assim momento de inércia do corpo, em relação a esse eixo específico aqui que está aqui mostrado, né? E o alfa é a aceleração angular que o peso vai colocar, né? Então, o mg perpendicular é essa coisa que está aqui, né? Se você fizer atentar aqui, esse ângulo θ aqui aparece exatamente aqui, né? Então, o mg perpendicular é, na verdade, o mg, né, vezes o seno do ângulo θ. Então, eu escrevo isso dessa forma, menos mg seno θ. Mas por que menos? É menos porque o torque tem sinal. E nessa configuração θ aqui mostrada, o torque está tendendo a fazer, o peso está claramente tentando fazer o bicho girar no sentido negativo, por isso que tem que botar um menos ali. Ok? E aí está essa expressão. O momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular é igual a essa expressão. A equação propriamente do pêndulo físico aparece quando você lembra que a aceleração angular em qualquer instante é a derivada segunda do ângulo que descreve o movimento angular do corpo, né? E aí você troca o alfa pela derivada segunda de θ em relação ao tempo, e aí você tem o que se chama de equação diferencial, uma equação diferencial para a variável θ de t, que descreve de maneira matematicamente absolutamente completa como que esse ângulo aqui vai ficar balançando em torno da posição θ igual a zero. Está contido exatamente aqui. A gente não sabe resolver essa equação ainda, mas essa é a equação para a função θ de t, que vai te fornecer, uma vez resolvida, qual é o ângulo do pêndulo θ a cada instante de tempo, né? RC, de novo, é o braço de alavanca, é a distância do centro de massa ao eixo. Isso aqui é o peso do corpo, isso aqui é o momento de inércia do corpo. Ok? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui em Física 2. Agora sobre torque em cabos e em polias. Então já vimos o torque de eixo, né, que eixos ideais sem atrito não tem torque nenhum. O peso, basta você ver onde é que está o centro de massa, que você já consegue apreciar lá qual é o torque do peso. Bom, então vamos apreciar aqui então qual é o torque que um cabo que esteja deslizando sobre uma polia aqui faz sobre a polia que é capaz de fazê-la girar. A nossa discussão toda vai ser baseada na hipótese de que o cabo não tem massa. Ok? Então a situação pode ser assim: o cabo pode estar deslizando nessa direção, induzindo uma rotação da polia nessa direção, ou na direção oposta: o cabo está deslizando nessa direção e induzindo uma rotação da polia nessa direção. Conforme você vai ver, é absolutamente crucial o atrito que existe entre a corda ali em cima e a polia para fazer essa coisa girar. Muitas vezes, na prática, isso aqui não é simplesmente uma corda e uma polia, é uma corrente dentada, né? E as protuberâncias aqui da catraca aqui, né, engatam na corrente e é isso que faz girar. A força lá é horizontal, é óbvia. Aqui nesse caso aqui, você podia imaginar, pô, de repente o fio passando ali consegue fazer a polia girar sem atrito. Não, não consegue. Se essa coisa que está aqui não tiver atrito nenhum, o fio escorrega e a polia fica parada. Tá? Então a gente vai ter que considerar o atrito, sim. Muito bem, então vamos apreciar aqui as forças que esse trechozinho destacado em cor clara aqui está experimentando. Tem a força de tensão do lado direito, esse trecho da corda que puxa esse arcozinho, foca a atenção no arco. Tá? Esse arcozinho é puxado pelo restante da corda ali naquela direção e é puxado à esquerda pela tensão vigente aqui desse canto da corda. E tem a repulsão normal da superfície, né? Ele está apoiado sobre a superfície da polia, então tem sempre força normal. É um bando de setinhas, em cada ponto que ele está em contato, ele sente uma forçazinha normalzinha ali. E tem essas forças todas aqui, as forças de atrito estático, FS. Né? É atrito estático porque quando a corda faz a polia girar, ela não escorrega sobre a superfície da polia, né? Ela gira junto. Tá? Então o atrito aqui em questão é estático.
Tá? As forças que estão destacadas são as que a corda está experimentando. Tá? A corda está indo para cá, conforme eu estou indicando aqui, ó, a corda está indo para cá, induzindo a polia a girar para cá, e a corda sente uma força de atrito estático contrária, né? Contrária, naquela direção ali. Conforme, né? Ok? Então essa é a força, as forças que estão mostradas aqui são a cordinha que sente. Como a cordinha, esse trechinho aí não tem massa, a soma das forças sobre ela tem que ser zero. A soma das setas verdinhas tem que ser zero, das setas azuisinhas do TI e do TD tem que resultar zero, porque ela não tem massa. Isso aqui é o que a gente chama, a resultante ali daquele negócio é a força normal, grandona, né, que a gente destacou lá algumas aulas atrás. E essa aqui é a soma vetorial dessas setinhas azuis aqui todas. É uma seta mais ou menos para a esquerda, para a direita, né? Essa seta aqui é uma seta para cima, e essa seta aqui aponta para a direita, lá em algum lugar, mais ou menos. Tá? E a TE e a TD está mostrado aqui explicitamente o que são. A soma dessas quatro vetores tem que ser zero. E os torques é que esse objeto aqui experimenta. Esse objeto que está aqui, ele sujeito a essas forças aí, ele experimenta torque, sim. Né? Torque, porque ele gira esse arco aqui, ele, por conta dessas forças, ele teria a tendência de girar em torno desse eixo, correto? E qual é o torque que ele experimenta? Tomando o sentido positivo aqui, no sentido anti-horário. A força TE faz esse arco aqui querer girar nessa direção, né, nessa direção, junto com a polia, né, girar nessa direção. Então, TE vezes R. R é o braço de alavanca do TE, tá vendo aqui? Ó? Esse aqui é o R. E o TE, porque ele entra integral, porque ele é tangente ao disco, então ele é ortogonal ao braço de alavanca, né? Então ele entra integral. O F, que está aqui, ele não é o módulo dessa força F. Isso é um pouquinho confuso aqui, porque cada uma dessas forçazinhas azuis aqui exerce um torque que vai tentar fazer o arcozinho aqui girar nesse sentido, por isso o sinal menos. Mas eu não tenho que somar vetorialmente essas forças aqui, eu tenho que somar os tamanhos dela, né? Porque o torquezinho dessa setinha é esse braço de alavanca aqui, que é R, né? Está aqui mostrado, o braço de alavanca é o mesmo para todas elas, mais esse tamanhinho aqui. Depois, para essa aqui, é esse tamanhinho aqui, mais isso aqui. Então, eu tenho que somar os magnitudes do vetor FS. Então, aquele F ali, na verdade, é a soma das magnitudes dos FS. E todos eles com braço de alavanca R. E o sinal menos é porque essas forçazinhas azuis aqui fazem o arcozinho ali rodar nesse sentido. E o TD, obviamente, faz o arcozinho aqui girar nesse outro sentido também. E o braço de alavanca dele também é R. Observe aqui, ó. Ó aqui, o ponto onde o TD atua, e olha aqui o R aqui, tá vendo? E ele entra integral porque assim como as forças de atrito e a força TE, eles são tangentes. Ok? E por que essa soma desses torques tem que ser zero? É pelo mesmo motivo que a soma das forças tem que ser zero. Um objeto sem massa, ele não tem inércia nem translacional, que faz com que a soma das forças sobre ele tenha que ser zero, como ele também não tem inércia rotacional. O momento de inércia desse arco aqui em relação a esse ponto é zero, porque não tem massa nenhuma. Né? Então a soma dos torques tem que ser zero. Ok? Bom, e daí? Para que onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no torque que a polia sente. E eu estou perdendo tempo aqui discutindo aqui o torque que a corda sente? Não. Não estou perdendo tempo, porque a corda é sem massa. Então eu posso concluir que isso aqui é igual a zero. A polia não, a polia tem massa. Mas ao desenhar aqui as forças de atrito estáticos ali, eu percebo que se essas forças azuis são as forças que a polia faz na corda, as forças de atrito que a corda faz na polia são iguaizinhas, só que opostas. Correto? Então, o torque que o cabo exerce na polia, que o cabo, né, que a corda exerce na polia, é mais F de R. Né? Se a polia faz essas forças azuisinhas ali no sentido horário, as forças que a polia sente devido ao cabo são iguaizinhas, só que no sentido anti-horário. Né? E aí o mesmo argumento para dessas forças aqui me diz, ó, o torque que a corda exerce sobre a polia é mais F de R. Okay? Sobre a polia. Aí você pergunta, por que você não incluiu o TD? Porque o TD não está atuando na polia, o TD está atuando na corda. É corda agindo em corda. Eu tenho que apreciar o torque que a polia experimenta devido à corda. Né? As únicas forças que a corda faz na polia são essas setas verdes, que não exercem torque, porque elas passam pelo centro, e as forças de atrito, que são essas setas azuis, não, são elas invertidas. Né? Então, essa aqui é a expressão do torque do cabo na polia.
E agora, devido ao fato de eu ter feito a análise daquele arcozinho ali sem massa, eu posso concluir que essa força aqui, que obviamente na prática eu nunca vou saber somar forças de atrito, mas essas duas aqui, sim, o F tem que ser igual a módulo de TE menos módulo de TD. Então a expressão em termos do TE e do TD, do torque que o cabo experimenta, fica simplesmente escrito assim: a magnitude do TE é a magnitude da tensão que está valendo do lado esquerdo, menos a magnitude da tensão que está valendo do lado direito, vezes R. Tudo se passa, é por isso que é enganoso, tudo se passa como se essa tensão aqui e essa tensão aqui estivessem atuando diretamente na polia, quando de fato não estão. Mas para efeitos de rotação é assim que você procede. Você tem uma corda que está fazendo uma polia girar? Tem? Ah, então é só você apreciar esse ponto e esse ponto. E as forças TE e TD e calcular o torque que elas estariam executando sobre a polia, exatamente como se elas estivessem executando sobre a polia, quando de fato não estão. Né? Essa força TE aqui tem braço de alavanca, teria braço de alavanca sobre a polia, R vezes TE está ali. R, o braço de alavanca é R e o TE entraria positivo, se o sentido é positivo é anti-horário. E o TD negativo, entendeu? É assim que você exprime aqui a magnitude da força do cabo sobre a polia. Tá? E aí daí decorre a seguinte coisa, que se existe torque sobre a polia, e claro que existe, porque a polia está parada, quando a corda começa a escorregar, ela começa a girar, né? Então implica que quando você tem uma situação dessa, de uma corda induzindo uma polia a girar, essa tensão não é igual a essa, que é diferente daquilo que a gente discutiu lá há tempos atrás, onde a gente dizia que a corda estava escorregando sem atrito sobre uma polia que nem girava, né? Aí a gente dizia que a tensão não se alterava, mas aqui, em realidade, sempre que você tem uma corda passando sempre com atrito, né, e induzindo uma rotação numa polia, a tensão de um lado não é igual à tensão do outro, ok? Elas não são iguais. A força normal aqui, essa força normal aqui, a soma vetorial desses n's, a gente discutiu já em algum momento aí que aponta aqui nessa direção. Isso implica também, você poderia usar diretamente essa equação aqui para concluir que esse vetor não pode ter magnitude igual a esse vetor aqui, né? Porque quando não tem atrito, quando isso aqui é igual a zero, aí a gente concluiu lá naquela discussão que a magnitude do TD era igual à magnitude do TE. Quando não tem atrito, essa tensão aqui é 2 newtons, isso aqui é 2 newtons também. 3 newtons, isso aqui é 3 newtons. Mas quando tem atrito quando tem atrito, então necessariamente isso aqui vai ter um valor e aquilo ali vai ter um valor. Tenha alguma coisa girando ou não tenha, não interessa. Né? Se tem atrito, as duas tensões de um lado e do outro não são iguais. E para uma polia girar sob a ação de uma corda, tem que haver atrito. Ok? Agora a gente vai fazer uma série de aplicações aí dessa história de cordas enroladas em polias, fazendo polias girarem. Ok? Aplicando aí a expressão do torque de uma corda numa polia. Então você tem aqui um exemplo de uma corda que está enrolada aqui numa polia e está segurando um peso, está apoiada num peso aqui. Essa coisa, o peso vai sair, vai descer, vai desenrolar ali a polia. Né? E o sentido positivo de rotação já está escolhido ali, e o sentido positivo de translação da massa m já está escolhido ali. Física, quais são as forças? Né? Tem a força que a Terra puxa aquela massa m, e tem a tensão, que o cabo puxa para cima. É isso que faz essa massa aqui ser acelerada para baixo. É o fato do mg ser maior do que o t. E o que faz a polia girar? O que faz a polia girar, como acabamos de ver, é o atrito que existe em todo esse fio aqui que está enrolado através da polia. Mas não precisa saber os detalhes sobre esse atrito. Você concluiu agora há pouco, caso a corda não tenha massa, que todo esse torque aqui desse atrito aqui pode ser resumido em você calcular o torque sobre a polia da tensão agindo naquele ponto ali. Por que naquele ponto? Porque aquele é o último ponto de contato. Nesse caso aqui, não tem dois pontos de contato, só tem um. Então, o efeito de rotação do atrito da corda em torno da polia é todo ele resumido calculando o torque dessa tensão, que é igual a essa aqui, né? Sobre a polia, entendeu? É isso que vai dar a dinâmica de rotação ali da polia. Pronto, é isso. Né? A polia só está sob ação disso? Não, tem outras forças também. Né? O eixo aqui, obviamente, está sustentando a polia, mas o eixo não vai fazer, não exerce
se o eixo não tem atrito, né, ele não tem torque nenhum. E o peso da polia não vai exercer torque? Nesse caso, não, porque o eixo de rotação está exatamente aqui, que está exatamente sobre o centro de massa da polia, se a polia for homogênea, como eu estou imaginando, né? Aí, nesse caso, o braço de alavanca, o RC, né? O Rzão C do peso é zero. Então, o peso existe da polia, claro, mas ele não exerce torque em relação a esse eixo mostrado. E a força do eixo, caso não haja atrito no eixo, também não exerce torque. Então, a única coisa que faz torque na polia é, de fato, a corda. E o efeito dela é dado por T. Percebeu quantas coisas a gente já usou aqui? Usamos exatamente os conceitos aí que a gente discutiu ali, de torque de eixo, que nesse caso aqui, porque não tem atrito, é zero. O torque do peso, porque o eixo passa exatamente pelo centro de massa, o peso não exerce torque. E o torque do cabo. Pronto, agora é só escrever as equações aqui. Essa equação é a equação de translação da massa mzinho, né? A massa dela vezes a aceleração dela na direção positiva para baixo, é mg, por isso que o mg entra positivo aqui, menos a tensão. E a rotação ali da polia é o momento de inércia do quê? Da polia em relação a esse eixo aqui. Precisamente em relação a esse eixo que passa por aqui. Vezes a aceleração angular que vai ser produzida na polia, é o torque da corda na polia, que a gente já viu que é essa tensão vezes R. E por que é mais aqui, não é menos? É mais, é menos, porque essa força aqui para baixo vai fazer a polia girar no sentido que eu arbitrei como positivo, por isso entra com mais. Essas são as duas equações. No entanto, você tem três incógnitas aqui. O Azinho, eu não sei quem é, o alfa, eu não sei quem é, e o T. Mas aí você tem que lembrar de mais um vínculo, que é o chamado vínculo de rolamento, que a gente já comentou, né? Que o quanto a corda que está enrolada na polia desce é proporcional ao quanto a polia gira. E a constante de proporcionalidade é o R, é o raio da polia. Esse é o chamado vínculo de rolamento. Tá? Isso produz, agora sim, você tem três equações, uma, duas, três, para três incógnitas, quer sejam A, alfa e T. Você consegue achar as três coisas. Em particular, a aceleração. A aceleração da massa m é isso aqui, é G, só fazer a continha aqui, né? É G 1 mais o momento de inércia da polia, mr2. O que você depreende daqui? Esse bichinho aqui vai cair com 9,8? Não, menos do que 9,8. Né? Esse número aqui é 1, alguma coisa. Entende? A aceleração de queda desse cara aqui não vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, não. E a tensão na corda? Será que a tensão na corda é mg? Não. Faz a continha aqui. A tensão na corda é menor do que mg. É mg dividido por essa coisa que está aqui. mr2. M é a massa, é essa massa que está aqui, né? O I é o momento de inércia da corda. Deixa eu lembrar você dessa coisa aqui que você pode ter esquecido, porque diabos a aceleração desse corpo aqui tem a ver com a aceleração angular desse negócio aqui. Só relembrando o vínculo do rolamento, é o mesmo slide que eu mostrei há umas aulas atrás aí. Quando você tem aqui a corda aqui e o ângulo ali, e quando esse trecho destacado aqui desce, desenrola, digamos assim, né? O pontinho ali de baixo desceu, né? Esse pontinho aqui desceu exatamente dessa extensão aqui. Essa extensão é o raio da polia vezes delta θ em radianos, né? Comprimento de arco é obtido multiplicando o raio do círculo pelo ângulo que depreende o arco em radianos. Então, o ΔX é igual a R vezes Δθ. Ok? Então, daí que sai, né, que a velocidade, o quanto esse bicho desce é proporcional ao quanto esse gira. A velocidade de descida é isso aqui dividido por ΔT. Se eu divido isso aqui por ΔT, eu tenho o quanto ele gira por unidade de tempo. Então, a velocidade de queda de alguma coisa que estiver pendurada aqui vai estar relacionada com a velocidade angular no mesmo instante de tempo ali. Se você deriva mais uma vez, a aceleração de queda está associada à aceleração angular. Né? A velocidade ali escrito, né? A velocidade de alguma coisa que esteja aqui está relacionada à velocidade angular ali, através da constante de proporcionalidade que é o R, e o que a gente usou, a aceleração de alguma coisa que esteja pendurada aqui está relacionada à aceleração angular da coisa ali pela mesma constante de proporcionalidade. É isso que a gente chama de vínculo de rolamento. Uma outra aplicação aqui, agora uma máquina de Atwood. Então agora você tem uma corda
Mesma situação de antes, só que em vez da corda estar enrolada, você tem duas massas, uma do lado da outra. Mas essa aqui é a máquina de Atudo de verdade. A máquina de Atudo que a gente discutiu lá há tempos atrás, a polia não girava e a corda deslizava sem atrito. Na prática nunca é assim. Na prática a corda gira e o atrito da corda na polia faz a polia girar. Ok? Vamos ver se a gente consegue descobrir a aceleração de queda aqui. Né? Então tá aqui, essas são as forças, a Terra puxa esse pezinho para baixo e a corda puxa ele para cima. O sentido positivo que eu vou adotar é para baixo, assim, porque eu vou supor que o M1 é maior do que o M2, que nem eu desenhei aqui, né? Então o troço obviamente vai descer desse sentido, né? Essa é a equação de movimento da primeira partícula. A massa dela vezes a aceleração dela é o peso, contabilizado positivamente, né? E o T1 para cima. Ali é a força que a Terra faz no M2 e a tensão que a corda faz no M2 para cima. Né? E observe que eu já estou sugerindo aqui, né, que essa tensão não é igual a essa. Era quando a gente dizia que a corda estava passando sem atrito. Mas aqui tem que ter atrito, porque eu vou levar em conta o fato de que a polia vai girar. A polia só gira se tiver atrito entre a corda, atrito estático, entre a corda e a polia. E isso faz com que a tensão de um lado não seja igual à tensão do outro. Aquela história de a tensão da corda de um lado do outro de uma polia é a mesma, só vale se a corda estiver escorregando sem atrito. Em realidade, nunca isso acontece. Né? Em realidade, é assim que funciona. As polias giram e as tensões de um lado e do outro não são iguais, não. Tá? Então, já estou me precavendo aqui, escrevendo T1 igual a T2. T1 diferente de T2. Esse corpo vai subir, então eu vou escrever a equação de Newton dele com esse sentido positivo ali. E, obviamente, a aceleração de subida dele vai ser igual à aceleração de descida desse cara que está aqui. Né? Isso é óbvio. Então, o M2A é igual a T2, o T2 entra positivamente, e o M2G entra negativamente ali. E a rotação dessa polia aqui? Ela é feita, o atrito que essa corda aqui exerce lá em cima da polia ela exerce torque. Mas esse torque todo pode ser resumido calculando o torque do T1 agindo sobre esse ponto, como se ele estivesse agindo sobre esse ponto da polia, e o T2 como se estivesse agindo sobre esse ponto. Tudo se passa como se fosse isso. Né? Além disso, tem o peso, mas o peso não faz torque porque o peso está exatamente ali no centro, no eixo, exatamente sobre o eixo. E eu vou imaginar que o eixo de rotação da polia não tem atrito, então não exerce torque. Então, o único torque que a polia sente é devido ao atrito da corda. Mas esse pode ser contabilizado levando em conta só a tensão nesse ponto e a tensão nesse ponto. Tá? Então está ali escrito, ó, sentido positivo de rotação, eu escolho aquele ali. Então aparece I vezes alfa, o momento de inércia da polia, vezes a velocidade angular que efetivamente ela vai conseguir. T1 vezes R. Por que esse aqui entra positivo? Porque esse T1 aqui faz a polia girar no sentido que eu disse que era positivo. E esse T2 faz ela girar no sentido contrário, por isso que ele entra com menos. Está aí, essas são as suas equações. Quantas incógnitas? T1, T2, A e alfa. Quatro incógnitas. Mas nesse caso, como no precedente, tem o vínculo entre o A e o alfa, é o vínculo do rolamento. Né? Tá, isso completa a sua quarta equação. 4 equações, 4 incógnitas, você pode encontrar qualquer coisa que você quiser aí. Você pode encontrar T1, pode encontrar T2, pode encontrar A e alfa. Tá? Então, a aceleração é isso aqui. A aceleração de queda, né, desse objeto aqui, ou a de subida desse objeto aqui, é a diferença de massas, M1 menos M2, vezes G, dividido por M1 mais M2, mais o momento de inércia ali o momento de inércia do disco, da polia, desculpe, dividido pelo raio dela ao quadrado. Se você se recorda da máquina de Atwood ideal, lá que a gente não considerou a rotação da polia, disse que a corda estava escorregando, não tinha esse pedacinho que estava aqui. Né? Não tinha. Agora você está vendo que tem. Quando você leva em conta a inércia rotacional da polia, aparece um termo extra aqui que faz a aceleração ser ainda menor do que já era. Veja que mesmo sem esse cara que está aqui, isso aqui é a diferença de massa dividida pela soma das massas. Já é menor que G. Mas quando você inclui mais um bichinho aqui no denominador, faz ainda menor. Tá? Então é isso aí. Isso aí é a máquina de Atwood real. Né? Naquele experimento, você lembra que eu mostrei um filmezinho lá do cara com a máquina de Atwood dele lá? Lá, se você observar o filminho com atenção, lá é obviamente uma polia real. Né?
Mas aí a maneira de você fazer, mas só que a gente comparou lá o resultado experimental dele com essa fórmula que está aqui, né? Com a fórmula onde a gente ignorava a rotação. E se você olhar lá com atenção lá a polia dos caras, a maneira de você fazer com que isso aqui seja bem pequenininho é fazer com que a massa dessa polia seja muito pequena. Usar, por exemplo, uma polia de plástico ou de nylon, né? É uma alternativa aqui de você fazer isso aqui, ter uma inércia bem desprezível, e aí você acaba reproduzindo mais ou menos a máquina de Atwood ideal, lá onde não tem atrito. Tá? Bom, então o último assunto aqui vai ser aplicar o teorema da energia cinética do trabalho, que a gente já investigou ali há 2 aulas atrás, quando aplicado a sistema de partículas, e aplicar aquele teorema ao problema que a gente está tratando, ao sistema de partículas que a gente está tratando, que é um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo, uma rotação pura de um objeto rígido. Como é que a gente aplica o teorema da energia cinética do trabalho para essa situação? Então, a característica do objeto que está girando em torno desse eixo aqui é que ele é rígido. Né? A gente se lembra que a gente comentou lá há 2 aulas atrás que essa era a expressão, em geral, do teorema da energia cinética do trabalho para um sistema de partículas. Você separava o trabalho entre a posição A das partículas e a posição B, entre o trabalho das forças externas às partículas e o trabalho das forças internas. E isso aqui, a soma dos dois trabalhos, era igual à variação da energia cinética do sistema de partículas, da soma das energias cinéticas de tudo que constitui o seu sistema. O particular simplificador do corpo rígido é que o trabalho, lembra desse slidezinho aqui? Corpos rígidos têm sempre trabalho das forças internas iguais a zero. Esse é um fato simplificador incrível. No corpo rígido, o trabalho das forças internas é zero sempre. Né? Então a gente só tem que considerar, para o caso de um corpo rígido, o trabalho das forças externas. Ok. E o nosso corpo rígido em questão aqui, isso funciona para qualquer corpo rígido. Para qualquer corpo rígido só interessa o trabalho das forças externas. Mas, no caso do corpo rígido girando em torno de um eixo, as forças externas são muito peculiares. É a força do eixo, o peso e possivelmente alguma outra força externa, talvez um cabo, né, que esteja fazendo a polia girar, alguma coisa assim. Só tem que focar a sua atenção nesses 3 tipos de força. É isso que eu vou fazer agora em sequência. Vou analisar o trabalho do eixo, o trabalho do peso e o trabalho, no caso aqui das forças externas mais tradicionais aí nesses problemas de rotação simples, é o de cabos em torno de polias. É isso que eu vou fazer agora nas próximas aulas, nos próximos slides. Então, primeiro o trabalho que o eixo faz numa rotação do corpo rígido. Aqui esse desenho que a gente já viu, né? O corpo rígido visto de topo. Aqui está o eixo apontando para você aqui. E isso aqui é um zoom. Esse é o eixo real, aqui, o eixo físico, né? E o eixo matemático é um ponto, de fato, né? E a gente já comentou que sobre a ação, o ponto de apoio do corpo rígido no eixo geral é num ponto quer dizer, numa linha, né? E a força de repulsão, é claro que existe, é superfície com superfície, né? Então, a força de repulsão normal é tangente ao ponto de tangente à superfície do eixo físico. Essa força aqui eu estou imaginando que é a força que age sobre o objeto, né? Que o meu foco é o objeto. Então o objeto sente essa força de repulsão. Ela é repelido pelo eixo e sente essa força normal ali. Se não houver atrito, a gente comentou alguns slides atrás que não há torque do eixo. Né? O eixo não faz torque nenhum. Com respeito ao trabalho da força normal, você por exemplo, tudo bem, a força normal não exerce torque. Mas será que ela trabalha? Também não trabalha. Porque o corpo rígido, quando girar aqui para um lado ou para o outro, o ponto que está sofrendo a força normal é um ponto só do corpo rígido que está sofrendo a ação. É aqui isso que estou mostrando aqui, ó. Esse aqui, mais precisamente. Né? Ele está sobre o corpo rígido. Aquele ponto, quando ele girar, ele vai para lá. Ele vai fazer um deslocamento ortogonal ao normal. Né? E assim como a gente já comentou várias vezes em outras situações que não envolviam rotação, que a normal nunca trabalha, é verdade aqui também. Né? A normal não trabalha, então se não tem atrito, o trabalho do eixo é igual a zero. Mas se tiver atrito, né? Se tiver atrito do eixo, a força de atrito vai estar ao longo do deslocamento e vai ter trabalho. Vai ter torque e vai ter trabalho. Tá? Então a mensagem é essa.
O eixo, o que que ele faz? Com respeito a torque, se tem atrito, tem torque. Se não tem atrito, não tem. E com relação ao trabalho da força do eixo, se não tem atrito, não tem trabalho. E se não tem, e se tem atrito, tem trabalho. Tá? Então esse aqui é o caso sem atrito, não tem torque nem trabalho. O eixo não faz nada, nem do ponto de vista da equação de rotação, ele não entra com torque nenhum, nem do ponto de vista da teoria do teorema da energia cinética do trabalho, ele não exerce trabalho nenhum. E o peso? O peso, sim. Lembra desse slidezinho aqui que se aplicava a qualquer tipo de sistema de partículas? Né? O trabalho do peso, para você contemplar isso, basta você apreciar o quanto o centro de massa se desloca e tomar o produto escalar do peso do corpo, né? Pelo deslocamento do centro de massa do corpo. O corpo rígido, obviamente, tem um centro de massa também, né? O corpo rígido que está girando em torno do eixo tem um centro de massa e funciona do mesmíssimo jeito. Então está aqui, por exemplo, essa situação. Esse corpo rígido aqui está girando no eixo vertical. Olha a trajetória do centro de massa. O centro de massa, imagina que está aqui nesse ponto, né? Aí o centro de massa, como qualquer outro ponto aqui do corpo rígido, vai ficar executando um círculo horizontal, correto? Então, independente de qualquer deslocamento que esse corpo rígido fizer, o centro de massa não vai nem subir nem descer. Se o centro de massa não vai nem subir nem descer, o deslocamento que vier a acontecer, imagina que o centro de massa sai daqui e vai para lá, né? O vetor de deslocamento vai ser ortogonal, vai ser horizontal, portanto vai ser ortogonal ao mg, não vai ter trabalho nenhum. O centro de massa precisa subir durante a rotação para que o peso esteja realizando trabalho. Nessa situação não tem como. O centro de massa nunca vai sair dessa altura. Entende? Então, nessa situação, com o eixo vertical, o peso não vai, além, já vimos, né, que o peso não vai conseguir exercer torque, né, e ele também não vai conseguir trabalhar. O trabalho do peso é zero para um eixo vertical. Já se o eixo estiver pendente, aí sim, né, o centro de massa pode sair daqui e ir lá para cima. O centro de massa subiu. Então, o trabalho do peso é negativo. Quando o centro de massa sobe, o trabalho é negativo. Ou se o centro de massa estivesse aqui e desceu, né, aí o trabalho do peso foi positivo. Nesse caso aqui, o trabalho não é zero. Se o eixo estiver na vertical, o centro de massa nem sobe nem desce, então não há trabalho do peso. Nem torque. Aí é por outro motivo. Não tem torque porque o peso está ao longo do plano do próprio centro de massa, né? E aqui nesse caso aqui, do eixo inclinado, se o centro de massa subir ou descer, vai ter torque. E é possível que o centro de massa suba ou desça, porque a trajetória dele é esse círculo aqui que não é horizontal. A aplicação agora vamos aplicar o teorema da energia cinética do trabalho para o pêndulo físico. Lembra que a gente obteve a equação do pêndulo físico, mas a gente não vai resolver a equação do pêndulo físico, porque matematicamente ele é um pouquinho enrolada de resolver. Mas usar o teorema da energia cinética do trabalho para um corpo rígido, para um pêndulo físico, é muito simples. A gente já usou para aplicação, já aplicamos o teorema da energia cinética do trabalho para um pêndulo simples, que é uma massinha presa numa corda, quer dizer, presa numa corda e a corda presa num pontinho. Isso se chama pêndulo simples. Num pêndulo físico é igualmente fácil de fazer a aplicação. Observe aqui os pontos principais. Aqui, de novo, por simplicidade, eu vou imaginar que o eixo está na horizontal. Então está aqui o eixo de rotação do corpo rígido. O corpo rígido é essa batata aqui. O eixo de rotação está aqui apontando para você. O centro de massa está em algum lugar aqui, mais ou menos, e a trajetória do centro de massa, como de qualquer outro ponto do corpo rígido, é um círculo em torno com o centro no eixo. Okay? Então está aqui o peso atuando aqui nessa situação, e nessa conformação aqui, essa é a posição do centro de massa. Se não há atrito no eixo, imagina que a pergunta fosse essa, se não há atrito no eixo, quem é o momento de inércia, a velocidade angular no ponto mais baixo da trajetória? Então, quando você soltar o corpo rígido aqui, ele vai ficar balançando aqui. Isso aqui é um pêndulo físico, vai ficar oscilando ali. Eu quero saber qual é a velocidade angular de rotação do corpo rígido em torno do ponto ali, quando o centro de massa passa pelo ponto mais baixo, que é o ponto de equilíbrio do pêndulo físico. Como é que a gente responde a isso? Isso aqui é inteiramente análogo àquele problema lá do pêndulo simples, né? Que é solto, né? Teve até uma prova aí que a gente fez isso, né? O pêndulo simples era solto na horizontal e eu perguntava qual era a velocidade da bolinha lá embaixo. Você aplicou o teorema da energia cinética do trabalho para fazer isso, aqui a gente pode aplicar do mesmo jeito. Tá?
Então tá bom, tá aqui essa situação inicial, a energia cinética inicial é zero, né? E na situação final o centro de massa está aqui, né? Está aqui nessa posição. Então o trabalho que o peso exerceu desde a configuração A até a configuração B, né? Eu só estou desenhando, aqui eu não estou desenhando o corpo rígido inteiro aqui, mas você imagina ele aqui pendurado aqui embaixo em algum lugar, o centro de massa está aqui, né? Então qual que é o trabalho do peso? Positivo, né? Porque o centro de massa estava alto e agora está baixo. Então o trabalho do peso é o produto escalar, como já vimos, né? Isso funciona para qualquer sistema de partículas, não tem nada a ver com o fato dele ser rígido, nem com ele estar girando em torno do eixo, é simples assim, o centro de massa estava aqui e passou para cá, então o trabalho do peso é isso, mg delta R. Em termos desse ângulo θ0 em torno do qual ele foi solto, o produto escalar dessa seta verde com essa seta vermelha é mg, que é essa magnitudezinha aqui, né? É a magnitude do peso do corpo, e aí você pega a magnitude do ΔR que interessa, é a magnitude ao longo de mg, né? É esse tantinho azul aqui, é esse trechinho azul aqui que interessa. É a altura de quanto variou, né? O centro de massa estava aqui, nessa altura, e passou para cá. É isso que interessa aqui. Né? Se você apreciar aqui esse triângulo retângulo aqui, olha só, esse triângulo retângulo que eu estou destacando aqui, esse triângulo aqui, tá vendo? A hipotenusa dele é o RC, que para esse problema aqui não tem interesse nenhum, e esse catetozinho aqui é RC vezes cosseno θ0, né? Então, a distânciazinha azul que você está interessado é RC, que é essa distância do centro de massa ao eixo, subtraído de RC cosseno θ, daí aparece isso aqui. Tá? Isso é o trabalho do peso, está aí a expressão do trabalho do peso. Agora, a energia cinética, a variação da energia cinética é esse trabalho. Por quê? Porque não há atrito no eixo, então o eixo não trabalha. Só tem o eixo e o peso. Né? Se o eixo não trabalha, só tem o trabalho do peso. Então, a variação da energia cinética do corpo, o único responsável por isso é o trabalho do peso que você consegue sempre calcular muito facilmente. Então, essa aqui é a energia cinética final, quando o corpo está passando ali por baixo, né? A energia cinética dele tem a ver, é um meio do momento de inércia do corpo rígido em relação àquele eixo em particular, né? Vezes o ômega, que é o que ele quer saber. Ok? Menos zero, por que zero? Porque inicialmente eu disse que o bicho estava parado. Então tá aqui, a variação da energia cinética, a energia cinética no ponto B, na configuração B, menos a energia cinética na configuração A, é o trabalho do peso ao ir de A para B. É isso que está escrito aqui. É o teorema da energia cinética do trabalho. O eixo não entra porque ele não trabalha, se ele não tiver atrito. Então tá aí. Essa é a expressão. Daí você tira o ômega facilmente. Tá? Então tá bom. Agora o trabalho de um torque constante. Então o eixo, quando não tem atrito no trabalho, e o peso, basta você ver aí se o centro de massa subiu ou desceu durante a rotação para ver se ele trabalhou ou não. Agora, o trabalho de um torque constante. Então, tá aqui, imagina um disco aqui que é posto para girar em torno desse eixo aqui que sai da página, né? O raio aí o raiozinho aqui desse troço aqui é R. Imagina que você está executando uma força nessa direção aqui, naquele ponto, e o que você diria ser o torque dessa força? O torque dessa força está ali, essa é o plano que contém o eixo está vindo na sua direção, né? Então esse plano aqui está visto de cima. Né? Tá aqui o eixo que passa, né? O eixo que está contido dentro desse plano e o ponto de aplicação da força. Então, para calcular o torque dessa força, eu tenho que ver a componente dessa força ortogonal a esse plano, o qual você só vê ele de cima, você só vê, né, o ladinho dele. Então, o plano do eixo e do ponto de atuação da força é essa coisa que está aí. O pontinho ali vai fazer um girozinho ali de delta θ, né? O corpo vai girar por conta da ação desse torque aqui, naturalmente o corpo vai girar nesse sentido, né? Então o pontinho ali vai sair daqui e vai para lá, correto? Então o deslocamento do pontinho em questão sob a ação dessa força, no intervalo de tempo muito pequenininho, é aquele dr que está mostrado ali. Então o trabalho desculpe, da força F ao ir daqui para cá, desculpe, ao corpo girar e fazer o ponto de contato onde a força está sendo aplicada sair daqui e ir para cá, é o produto escalar de F com o deslocamento do ponto. É só esse ponto que está sofrendo essa força. Nenhum outro ponto desse corpo azul aqui está sentindo essa força. Só aquele cara. Então o trabalho é sobre ele. A gente calcula o trabalho, é a força
dele vezes o deslocamento dele. O deslocamento que interessa é o ponto que está sofrendo a força. Esse ponto aqui sai daqui e vem para cá, mas ele não está sob a ação dessa força, então não entra na conta. Tá? Então tá ali, esse é o trabalho, é o F interno dr. Aí eu posso escrever esse F interno dr da seguinte forma. Eu posso escrever a magnitude desse dr, está aqui escrito na magnitude do dr, e a magnitude do F vezes o cosseno desse ângulo que está aqui. Né? O cosseno desse ângulo que está aqui, o F, né, o cosseno desse ângulo que está aqui, é a projeção do F ao longo de dr. Né? Ao longo de dr. É essa coisa que está aqui. Que é exatamente no contexto do torque que a gente chamava de F perpendicular. Percebe aqui? O argumento é sutil. É porque o dr ele é ortogonal ao plano. Né? O ponto estava no plano, quando ele girou aqui, então o dr é ortogonal ao plano. Se você vai projetar o F ao longo do dr, para efeitos de calcular esse produto escalar aqui, no final das contas você vai contabilizar apenas a componente do F ao longo do dr. Então aparece o mesmo F perpendicular que apareceria se eu tivesse perguntado para você qual era o torque dessa força F em relação ao eixo. É o mesmo F perpendicular. Né? Então você conclui que o deslocamento, o trabalho dessa força aí é a componente perpendicular da força, perpendicular daquele mesmo sentido de antes, perpendicular em relação ao plano definido pelo ponto onde ela atua e o eixo, né? Vezes o quanto a magnitude do deslocamento do ponto ali, né? Essa magnitude do deslocamento do ponto pode ser expressa em termos do quanto o objeto girou, né? E usando aquele fato conhecido, né, de que isso aqui, tudo bem, é a corda de um ângulozinho, né, mas quando o ângulozinho é muito pequenininho, a corda e o arco têm o mesmo tamanho. Né, e o arco eu sei que vale R vezes dr. Então, estou trocando a magnitude do dr, que de fato é o comprimento de uma corda, pelo comprimento do arco, que é R vezes dθ. Né? Então, aí aparece exatamente o Rzão, que é o braço de alavanca da força F. Né? Tudo isso para chegar nessa forma final. Isso aí é o torque da força F em relação ao eixo. Né? Então, isso aí permite você usar, quer dizer, no final das contas, na prática, você calcula o trabalho de um torque como sendo o valor do torque em relação ao eixo em torno do qual o corpo está girando. É simplesmente o torque aqui, ó, F perpendicular vezes R é o torque, vezes o quanto o corpo girou. Tá? É assim que para efeitos de calcular trabalhos de corpos que giram, né, em torno de eixos fixos, você, ao invés de exprimir em termos de deslocamentos de pontos, você exprime em termos de rotação do corpo. E a coisa que aparece multiplicando não é uma força, é o próprio torque que está agindo sobre o corpo. Tá certo? Então, dW é o torque vezes o quanto o corpo girou durante a aplicação desse torque. Tanto o torque quanto o dθ tem um sinal dado pelo sentido positivo de rotação escolhido. Né? Você tem que escolher se o sentido positivo é para um lado ou para o outro. Né? Se eu escolher que o sentido positivo é para lá, o dθ aqui entra positivamente. Né? E o torque aí é positivo também, porque essa força aqui está fazendo o bicho girar no sentido positivo. Tá? Tanto isso aqui quanto isso aqui tem sinal. Tá? Você tem que prestar atenção e de início você tem que arbitrar um sentido positivo. Então essa é a expressão que a gente acaba usando na prática. Tá? Isso aqui é só a derivação dela. O torque o trabalho de um torque agindo sobre um corpo rígido é simplesmente o produto do torque pelo quanto o corpo rígido girou. Simples assim. Tá? Olha esse exemplozinho aqui. Imagina que você tem aqui um disco, né, que está girando em torno de um eixo vertical com velocidade angular ômega. Okay? E está aqui as dimensões do disco. Esse aqui é o momento de inércia do disco em relação a esse eixo que passa pelo centro dele, é a massa total R2 sobre 2. E aqui é dado o tamanho dele. O raio aqui é 20 centímetros, a distância daqui até aqui é 20 centímetros, e o peso dele é 10 quilogramas. Okay? Ele está girando em torno do vertical com 1000 rotações por minuto e leva 1 minuto para parar. Não tem nada agindo sobre ele, tá? Só tem o peso e o eixo agindo sobre ele. E ele leva 1 minuto para parar. Aí, porra, o peso no caso de um eixo vertical, o centro de massa está bem ali, né? O centro de massa não exerce torque absolutamente nenhum.
nesse caso aí, né? Por dois motivos, porque o eixo é vertical e porque o eixo passa pelo centro de massa. Então o RC é zero e a componente perpendicular do peso é zero. Então o torque do peso é zero nesse caso. O torque não faz o bicho girar. Então o que faz ele parar de girar? É o atrito do eixo, né? É o atrito do eixo. O troço girando em torno de um eixo, se tem, inevitavelmente tem atrito em algum lugar, né? E o atrito exerce torque, e a manifestação do torque é fazer o ômega diminuir, diminuir, diminuir até parar. Ele está dizendo que leva 1 minuto para parar. Tá? A maneira como ele vai parar, aqui eu vou fazer a hipótese, os detalhes da força de atrito do eixo, em geral a gente não tem, a gente tem que fazer algum tipo de hipótese. Eu vou admitir que o torque do atrito é constante. Tá? Então isso implica que a aceleração angular do objeto vai ser constante. Tá? Um movimento uniformemente variado, né? Um movimento de rotação uniformemente variado, porque a aceleração angular é constante. Tá certo? Então vamos ver o que a gente consegue aqui com isso aqui. O momento de inércia do objeto é 0,20 kg metro por segundo ao quadrado, é só botar a massa e o raio ali, você calcula o momento de inércia, quilograma metro quadrado, tá? Isso aqui é a dimensão de momento de inércia. Qual é o trabalho do eixo? Então, é o teorema da energia cinética do trabalho. Está aqui, ó. O torque do peso, já comentei, né? É igual a zero, ele não trabalha coisíssima nenhuma. Então, está aqui, a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual ao trabalho das forças externas, quer seja do eixo e do peso. O peso trabalha nessa situação de eixo vertical aí. Então, o trabalho do eixo. Ok? Então, o trabalho do eixo sai direto, porque o I é 0,20 né, quilogramas e o ômega é 1.000 rotações por minuto. É só botar aqui as expressões. O trabalho do eixo é negativo. Né? O trabalho do eixo é menos 1.100 joules, 1,1 quilojoules. Ok? Negativo significa que o trabalho do peso consome energia cinética, né? O que efetivamente acontece. É ele que faz a energia cinética, esse trabalho que faz a energia cinética de rotação desaparecer. Okay. E o torque do eixo? Será que a gente consegue calcular aqui? Os detalhes, ele não deu nada, né, de detalhe aqui da espessura do eixo e tal coisa. Não precisa, só pelo resultado do que aconteceu, você consegue depreender qual é o torque que o eixo fez. Né, usando a equação de movimento agora, isso aqui é o teorema da energia cinética do trabalho, né? Usando a equação de movimento agora, o momento de inércia do disco vezes a aceleração angular, mas olha a maneira como eu escrevi a aceleração angular aqui. Como a aceleração angular é constante, você pode escrevê-la usando a variação da velocidade angular dividida pelo intervalo de tempo que levou. Né? Sempre que a aceleração é constante, você não precisa usar dv dt, você pode usar ΔV sobre ΔT, né? Quando a aceleração é constante. A mesma coisa funciona para a aceleração angular. Né? Então, a velocidade angular dele era zero, era ômega e passou a ser zero, então é zero menos ômega lá em cima, durante um intervalo de tempo de 1 minuto. Isso aqui vai dar aceleração angular. Ok? E quem é que é responsável por essa aceleração angular? O peso não, né? Porque o torque do peso é zero. Então é só o torque do eixo. Então tá aqui, acabou, né? Porque eu tenho o ômega, tenho o tempo e tenho o i ali, eu calculo imediatamente aqui o torque. O torque do eixo é negativo, né? Porque eu arbitrei aqui o sentido positivo como sendo assim, né? Então o torque se o sentido positivo é assim, significa que o torque que o atrito do eixo exerce é no sentido contrário, vai fazer o ômega diminuir, né? Então é por isso negativo. E torque não é Newton, torque é Newton por metro, né? É 0,349 newtons vezes metro. Ok? Esse é o torque do eixo. Quantas voltas o disco dá até parar? Aí é uma pergunta de cinemática. Né? Então perceba que o que foi introduzido aqui nesse problema. Esse é o teorema da energia cinética do trabalho. Né? Isso aqui é o I alfa igual a torque, né? Que é a equação de Newton para a rotação. E agora é cinemática. Né? Quantas voltas o disco dá até parar? O fato é que a aceleração angular aqui é conhecida. Né? Eu posso usar, é constante, desculpe. Então eu posso usar, por exemplo, o Torricelli. Olha lá o Torricelli aqui. Velocidade angular final ao quadrado menos velocidade angular inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração angular constante, só vale se a aceleração for constante, que é o que eu supus ali, né? Vezes o quanto ele girou. É exatamente o que eu quero ali, o quanto ele girou. Né? Aí eu tenho o ômega, tenho o alfa, aqui o alfa é isso aqui, essa quantidade que está aqui. E daí eu calculo o delta θ sem problema. O corpo girou 3.142 radianos até parar. Mas quantas voltas é isso?
Ora, cada 2π radianos é uma volta. É só dividir isso aí por 2π, você conta o número de voltas, dá 500 voltas. O troço deu 500 voltas até parar. Ok? Tá aí uma ilustraçãozinha. Agora, a aplicação mais importante aqui de torque, de trabalho de forças de torques constantes é calcular o trabalho de cabos em polias, né? Porque aqui, essa situação que a gente discutiu agora há pouquinho, né? O torque que esse cabo aqui deslizando sobre a polia ali, né, o tau E, a tensão do lado esquerdo, até dizer já é maior do que do lado direito, porque é isso que acontece quando o troço está girando assim, né? Ele está induzindo uma rotação na polia, o torque já vimos o que é, né? O torque é TE vezes R menos TD vezes R. Já vimos isso, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o trabalho, né? Como é que eu calculo o trabalho? Ora, o torque desse cabo aí é constante. Então eu posso usar direto aquele resultado que eu acabei de derivar, né? O torque do cabo é isso aí, é TE menos TD vezes R, que é constante. Então, o quanto esse objeto, esse torque trabalhou quando o disco, a polia gira de d θ, é isso aqui, né? O trabalho do cabo é o torque constante, aqui o torque aqui, ó, exatamente, tudo isso aqui é o torque que a gente derivou há uns 5 slides atrás aí, vezes o quanto ele girou. Esse é o resultado anterior aí, né? Do torque de forças constantes é tal vezes dθ. No caso aí, o torque do cabo é constante, então é isso aí, é o torque vezes o dθ, tá certo? Então vamos aplicar a última. Aí o sentido aqui é positivo, né? Desculpa, é positivo. E o sentido aqui que eu tô considerando aqui tem que ser levado em conta, porque o dθ aqui tem sinal, né? O dθ é positivo se ele estiver ao longo da direção que eu arbitrei como positiva, tá certo? E o torque do cabo se escreve assim, dessa maneira que eu fiz aqui, caso também eu suponha que o sentido positivo é esse. Tá? Aí o TE vezes R entra contabilizado positivamente e o TD está contabilizado negativamente. Eu estou supondo que o sentido positivo é anti-horário aqui, para escrever isso dessa forma. Tá? E o dθ tem que ser contabilizado como sendo positivo no sentido anti-horário também. Se você gosta. Bom, enfim. Agora o exemplo aqui de aplicar o teorema da energia cinética do trabalho para esse problema aqui que a gente já estudou. O carretel desenrolando aqui. Pergunta, qual é o trabalho da polia, o trabalho na polia, né, exercendo na polia ali, quando a massa desce de ΔX? Quando a massa desce de ΔX. Então a resposta, o torque na polia é constante, né, é T vezes R. Né? Então, o trabalho do cabo é mais T vezes R, porque o torque aqui, T vezes R, é contabilizado positivamente, porque eu escolhi o sentido positivo assim, né? E o Δθ é porque a polia gira exatamente no sentido positivo também. Os dois são positivos aqui, o trabalho do cabo é positivo. TR vezes o quanto ela girou. Então, quando a massa desce de 1 metro, quanto que a polia gira? Né? Para calcular isso aqui, eu preciso saber quanto a polia girou. Aí você lembra, se esse cara aqui desce de ΔX é igual a 1 metro, esse é o vínculo do rolamento. Né? ΔX é igual a R vezes Δθ. Isso aqui é T vezes ΔX. Se isso aqui é 1 metro, é só multiplicar a tensão por 1 metro. Aí você falou, quem é a tensão? Volte aí 3 slides que a gente resolveu esse problema aí. A gente encontrou o valor da tensão. A tensão é um pouquinho menor do que mg. Né? Então tá aí, esse é o trabalho do cabo. O trabalho na massa, né? Nessa massa que está aqui. Quando a massa desce de ΔX, quanto que é? Agora não tem a ver com rotação, é trabalho de um objeto assim que sai daqui e vem para cá, sob a ação dessa força e dessa força. O trabalho é isso aqui. O trabalho do cabo, né? O trabalho do cabo, né? O T está para cima ali, né? E o deslocamento do corpo ele sai daqui, desceu para cá, né? O produto escalar de uma seta dirigida para baixo de tamanho ΔX com uma seta dirigida para cima de tamanho t. Né? Produto escalar de dois vetores opostos, né, é negativo, é menos t vezes ΔX.
E o trabalho do peso, esse cara aqui, o peso trabalha, seria mg ΔX, né? O trabalho do peso é mais mg ΔX, esse é o trabalho na massa. O cabo trabalha negativamente, a massa trabalha positivamente. No caso da polia, né, se ali não tem atrito, o eixo nem faz torque nem trabalha. O peso da polia não faz torque nem trabalha porque ele age exatamente sobre o eixo, né? Então o centro de massa nem se desloca, né? Então o peso não trabalha. A única coisa que trabalha sobre a polia é o cabo, só tem esse trabalho. Então esse aqui é o balanço aí de energia. O cabo sofre um trabalho de T ΔX e a massinha ali sofre um trabalho de mg menos T vezes ΔX. Tá bom? E assim eu termino.